Muito bem, meus amigos, nós vamos aqui falar sobre os assuntos mais comentados desse mundo de meu Deus, do Brazoela. E também, estou sumido, não estava muito bem, estou um pouco melhor já. Vamos lá, eu não sei se você tem acompanhado, mas nós temos aqui publicado alguns vídeos, passa lá para conferir. Nós aqui, ó, o Saralho, ó, que maravilha, o que aconteceu? Se você não viu, Lolis faz o L, meus amigos. Muito bem. Pronto, tem esse vídeo, tem alguns outros vídeos que nós publicamos aqui no canal. Se você viu ou não viu, dá uma passadinha lá. Tiveram vários assuntos, né? Teve o assunto lá da situação que aconteceu na Alemanha. Se você viu ou não viu, não sei. Mas é isso que tem acontecido. Agora, falar um pouquinho sobre a questão do Monark, que era do Flow Podcast. E nós vamos aqui sempre comentar algumas coisas, tá bom? Eu sou o Diego Ganoli, verifica a sua inscrição, ativa o sininho. Deixe o seu like, o seu comentário agora com drive. E vamos lá. Vamos tentar fazer vídeos mais dinâmicos e mais diários aqui, não sei. A intenção era a gente realmente estar junto e conversar sobre as coisas do nosso país e do mundo e tudo mais, e da nossa vida, não é? O Monark teve que sair do Brasil e encontra-se está exilado nos Estados Unidos. Ele foi em busca de refúgio, porque defende a ideia de que agora soltou aí a treta com Marcelo Brigadeiro e podcast, confusão e tudo. Disseram que ele estava completamente entregue ao álcool e já perdido, como se ele tivesse sido consumido e tal. Não duvido que a tristeza o assole todos os dias. Monark, se isso chega até você e temos ali amigos em comuns, não sei, mas olha, a luta pela liberdade de expressão é exatamente a última coluna, é lutar pela última coluna que sustenta uma democracia. Num país em que, como eu, neste exato momento, tenho os trabalhos, canais, páginas completamente prejudicados, temos o último canal aqui ainda ativo e páginas desmonetizadas, páginas que eram importantíssimas, né? Algumas as pessoas sabem que eu tenho, outras as pessoas nem sabem que eu tenho. Pessoas que lutam pela liberdade de expressão, na verdade, são aqueles que entenderam, furaram a bolha, alcançaram, e o Monark ter alcançado esse entendimento, ele teve que transicionar de um ambiente de conforto, de uma esfera, né, política e uma esfera ideológica da coisa. Ele teve que transicionar daquele gueto, daquele ambiente. Quando eu digo gueto, eu digo no sentido, enfim, no sentido etimológico da palavra, né, naquela estrutura que o cercava de rotina cotidiana, amigos e tudo. Saiu daquilo para entender qual de fato é o jogo que está em questão. Liberdade de expressão, a última coluna que sustenta uma democracia. Perde-se a liberdade. O Monark já falou muita besteira. Mano, é repetitivo eu dizer isso, que o Monark já falou muita besteira. É cansativo eu falar isso. Falou? Sim. Agora, o fato dele defender que existem os absurdos e que as pessoas têm o direito a ter... Eu entendi perfeitamente aquela fala, a tal polêmica, né? Do coisa ali da Alemanha. Aquela tal polêmica. Eu entendi perfeitamente. Ele provavelmente repudia aquela história, como qualquer ser humano de sã consciência e faculdades mentais. Repudia-se todo o absurdo que aconteceu. Repudia-se toda a mazela do registro histórico acerca daquilo, dos judeus e tal. Sabemos da história, não vamos entrar em detalhes. Supostamente, falo eu por opinião minha, a minha conjectura e a minha interpretação da coisa de fora provavelmente ele repudia aquilo, mas ele defendeu o direito de um problemático mental possa ter o direito de dizer que XYZ. Então o cara tem o direito de dizer que concorda com aquilo, tem o direito de dizer que gostaria que aquilo se repetisse, porque assim ele tem a liberdade de se expressar, porém que responda legalmente pela merda que falou. Ou seja, aqui já entra a minha visão da coisa. Defendo o direito de que as pessoas tenham a liberdade para agir, liberdade para falar, liberdade para fazer e viver sua vida.
desde o momento em que isso não interfira nas leis, não ultrapasse o limite legal. Se o cara falou uma merda que ultrapassou o limite legal, que ele pague de acordo com as leis. Se o cara fez uma merda que ultrapassou o limite legal, que ele pague de acordo com os limites da lei que ele ultrapassou. Mas que ele não seja impedido de falar. Seja amordaçado previamente por um rolo compressor estatal ou em qualquer esfera que seja, de qualquer máquina pública que seja. Portanto, defende-se a liberdade de expressão, mas não a libertinagem da irresponsabilidade de que a pessoa possa falar qualquer coisa sem ter que pagar por isso. É a minha visão, a minha interpretação do que talvez ele possa ter tentado falar ou se expressar ou o que seja. Mas é o que eu penso daquilo que aconteceu. Que exista o direito da pessoa ter a liberdade, inclusive, para errar. Para que, errando, pague ao rigor da lei. Não mais nem menos do que qualquer outra pessoa. Vá pagar num tribunal perante a lei, o juízo, aquilo que fez, aquilo que falou, aquilo que não sei o quê. Se ultrapassou os limites da lei, que pague. Mas que não haja o rolo compressor do qual hoje todos nós temos aqui que pensar nas palavras que vamos dizer, porque de acordo com a palavra, além do seu conteúdo não ser entregue, ele fica travado num shadow ban, num buraco que ninguém encontra aquilo. Você ainda pode perder tudo e parar em inquéritos que sabe lá Deus. Imagina, o cara diz que tá no inquérito, que não sabe do que acontece, que a defesa não tem acesso, não tem como se defender, não sabe do que é acusado. E depois tem as contas bancárias todas bloqueadas, seus trabalhos, seus canais, suas empresas, sei lá o quê. É a pessoa ser completamente cancelada, financeiramente cancelada, publicamente, moralmente cancelada e censurada previamente. Então, isso é um assunto muito sério. A pessoa que se levanta para combater o rolo compressor desta censura prévia deveria ser visto como alguém que está completamente fora da Matrix. Um cara que despertou daquele jogo de zumbis escravizados por um sistema hipnótico, que as pessoas estão lá na sua rotina e quando vê já tem lá 70, 80 anos e só ficou preso na rotina e trabalhou. É isso. Estava preso dentro de um sistema. O cara que tem tempo para levantar a voz contra isso e entende o que de fato acontece no país, já é um que despertou. E muitos ainda dormem sem saber o que acontece no Brasil. Agora, é interessante entender que o cara errou na dose, errou na medida, errou na palavra, errou no tom, errou na fala. Lutava pela liberdade de expressão. Saiu o Monark de cena. A gente vê agora bate-papo de comadre. Sabe? Mimimi, bababá, bibibi. É um alisa, um passapano, porque todo mundo tem conta para pagar. As pessoas têm funcionários, os podcasts viram empresas com vários funcionários, tem toda aquela estrutura para sustentar, é um papo de comadre, ninguém mais extrapola ali nenhum tipo, até o politicamente correto, o pudor e etc. Quer dizer, tá enjoado de ver que aqueles que tentavam falar, expor, dizer as verdades e tentar despertar os que dormem, esses estão em outros países, cada um de nós em um país diferente, perderam a liberdade, perderam dinheiro, monetização, perderam páginas, perderam trabalho, perderam tudo, cara, perderam tudo. E isso é deprimente mesmo. É compreensível que a tristeza assole não só o Monark, mas qualquer outro que esteja nessa situação. Agora, essa é a minha opinião, quero ouvir o seu comentário. Lembra de conferir os últimos vídeos, já faz um tempo que essas coisas aconteceram aqui. Tem o Saralho do Brasil, e o Saralho, ó... Deixe o seu like agora com o Drive. Estamos aqui. Em breve tem novidades e coisas boas que eu quero trazer e fazer e deixar aí público para todos nós, os nossos amigos queridos. Muito obrigado, você que é meu amigo e continua comigo aqui. Nós vamos tentar estar mais presentes aqui. É importante a sua participação. Comentar, deixar o like, divulgar, compartilhar esse vídeo e deixar as opiniões aí, sugestões e tudo nos comentários, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço.